Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso ConfraCast. Hoje nós vamos falar que quem cresce sozinho quebra mais rápido. E para falar sobre esse tema, que não é somente sobre investimento, não é somente sobre venture capital, e sim de uma experiência, de uma jornada maravilhosa de aprendizado e de conexão com o ecossistema, Monalisa Medeiros, muito obrigada por estar aqui. Seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui no nosso ConfraCast. Aê, obrigada, Nath, pelo convite. Estou super feliz em poder conhecer e compartilhar aqui com a turma do Compra. E aproveitando, né, gente? Vamos testar o pitch dela? Vamos Ai, testar meu se o Deus. pitch tá bom. Fique à vontade, sua câmera tá aqui, bora lá pro pitch. Oi, pessoal, sou Monalisa Medeiros, sou sócia e diretora de produtos da Agilist, que é a principal plataforma de inteligência e experiência de venture capitals para empreendedores. A gente ajuda startups que estão começando nessa jornada ou em busca da sua própria próxima rodada de investimentos a encontrar o investidor ideal, entendendo todos os caminhos. A gente fornece todos os materiais e todos os segredos que ele precisa para fechar essa negociação da maneira mais rápida e tranquila possível. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, dealist.com.br, a gente vai ter um grande prazer em ajudar sua startup nessa próxima captação. Ó, gente, deu bom, hein? Eu acho que não deu nem 5 minutos aí, ó. Foi no susto, gente, faz aí o pitch. Não foi combinado, gente. É, não foi mesmo, não. Eu adoro pegar uma surpresinha, mas Quem olha... sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E, ó, aqui embaixo tem todos os contatos da Mona para vocês entrarem, tirarem dúvida. Ela é super acessível, pessoa maravilhosa, que tem, assim, como um propósito apoiar essa jornada empreendedora. É isso aí, Nath. Acho que eu, como várias outras pessoas da confraria, né, a gente foi criado e a gente tá nesse ecossistema para poder ajudar. Todos nós temos uma trajetória única no mundo do empreendedorismo que passou pelos seus trancos e barrancos e agora é nossa obrigação devolver um pouquinho daqueles caminhos que outras pessoas lá atrás nos ajudaram a percorrer. Ótimo. E, assim, a gente sabe que empreender é você andar numa corda bamba, né? Que o tempo inteiro você tem que, ó, ir colocando a mãozinha na lateral, olhando algum apoio, algum suporte, porque senão facilmente a gente acaba caindo, enfim. Como que foi no seu processo essa identificação do seu propósito e as resiliências que você foi tendo no decorrer desse percurso? Porque, assim, nós estamos falando do mercado, pessoal, de venture capital, de investimento em geral, dessa conexão, né, com esse ecossistema, que a gente tem pouca adesão de mulheres. Sim, infelizmente. Em duas vertentes, tanto mulheres que são investidoras, né, que fazem parte de banca, que ainda nós somos minoria, assim como a quantidade de mulheres empreendedoras que conseguem investimento ainda, elas são mais baixas do que o homem, né, do que o empreendedor. Então, assim, me admira muito a sua jornada, inclusive, em cima dessa resiliência, dessa luta com propósito, né, e você muito jovem, você foi construindo isso, assim, com uma consistência, uma resiliência que eu acho que é de se admirar. Então, parabéns. Obrigada, pela essa Nath. jornada. E eu queria que você compartilhasse um pouco de onde que veio essa raiz empreendedora, como que sua jornada iniciou. Conta um pouco pra gente. Olha, acho que eu tenho uma vantagem nesse mercado, é que eu comecei com muita cara de pau. Porque eu comecei muito cedo, eu comecei como criança, aquela criança birrenta, Teimosa era meu sobrenome. Minha família me chamava de Monalisa Laís Teimosa. Então não era o sobrenome da minha família Medeiros, era Teimosa meu sobrenome. Porque sempre que eu queria algo, eu ia lá tentar fazer com que a coisa desse certo. Eu ia em busca do meu sim. Era uma criança teimosa mesmo. E aí eu lembro que quando eu tava pelos 7 a 8 anos, eu comecei a observar o mundo ao meu redor e a querer entender como tudo funcionava. Eu ia dentro de um mercado, eu ia dentro de uma loja e eu queria entender por que as coisas estavam posicionadas daquela maneira. E eu fiquei curiosa, eu queria pensar assim, poxa, aquelas pessoas que têm essas lojas, elas são que empregam as pessoas. Se elas empregam as pessoas, elas estão com clientes, elas têm o dinheiro. Então eu quero ser isso. Eu quero ser a pessoa que tem o dinheiro. E aí eu lembro que naquela época
pelos meus 8 anos, eu comecei a querer entender, de fato, como eu poderia me tornar uma empreendedora, uma empresária, que eu queria ter dinheiro. E eu vi a minha família, que veio de um contexto muito humilde, do Rio Grande do Norte, lá de Natal, sou de Natal. Começou, então, lá atrás, no Nordeste, no Rio Grande do Norte, de uma família que vem de uma origem muito humilde, onde meus pais tiveram que batalhar muito, passaram pelaquela tradicional história nordestina, né, de dificuldades. E eu via que algumas pessoas da minha família que tinham melhorado de vida, elas tinham começado algum negócio. Seja um mercadinho no bairro, ou até lojas um pouco maiores. Então, naquele momento, eu comecei a ter um pouco mais de consciência mesmo, também das minhas origens e o que eu queria para o meu futuro. E aí foi quando eu quis me voluntariar na igreja que eu frequentava para ser voluntária na barraquinha de venda de doce que tem na festa da igreja. Acho que muitas igrejas pelo Brasil têm isso, né? Muitas instituições. Só que eu cheguei lá, para minha surpresa, me falaram que criança não poderia ser voluntária. Quem diria, né? Mexer com dinheiro, com comida ali, não era coisa para criança. E eu, como assim? E quem diria já dava um não para Mona Lisa Medeiros. Foi o pior erro da vida deles. Porque no dia seguinte, era próximo o meu aniversário. Eu mobilizei toda a minha família. Esse ano eu não quero presente. Eu quero que você me dê um pacote de pirulita, um pacote de balinha, que eu vou montar minha barraquinha lá e vou vender na porta da igreja. Bem afrontosa. Às vezes eu conto essa história com um tom, assim, um pouco mais romântico, né? Mas na minha cabeça de criança birrenta, era assim, eu vou lá, porque eu quero ajudar. Vida ou morte. É vida ou morte. Eu vou lá, eu quero ajudar, pois eu vou fazer, eu vou mostrar que criança pode sim, por que criança que não pode? Aí eu fui lá, peguei, montei a barraquinha, coloquei na porta da igreja. Eu falo que é afrontoso que você colocar na porta, é sacanagem, né? Então a pessoa, antes de ir na festa das barraquinhas oficiais, tinha que passar pela minha barraquinha. E aí todas as crianças, e eu observei um problema na época, eu via que eu era uma criança, quando eu queria comprar um chocolate, um pirulito, tinha que atravessar a rua. E o que é que meus pais falavam? E os outros pais? Não, porque tá do outro lado da rua. Foi daí que eu tirei a ideia de colocar pirulito, balinha, essas coisas. Então eu coloquei algo que era barato, que toda criança queria, e nenhum pai queria atravessar a rua para comprar. Aí coloquei na porta. Quando foi a festa, todo mundo que passava ficou ali impressionado. Tipo, o que é isso aqui na porta da igreja? E todo mundo me conhecia, né? Sabia do meu contexto. Então, o que eu tinha feito de estoque para vender em 15 dias acabou em 2 dias. E aquela experiência de, poxa, consegui fazer, foi sucesso. Cheguei lá depois, entreguei o dinheiro na porta da igreja. Falei, ó, tá aqui, ó, o que eu vendi na feira. Ninguém teve problema. Meus pais, claro, deixaram, né? Teve todo o acompanhamento. E desde quando eu me voluntariei, eu falei, minha mãe era voluntária na igreja, eu não ia estar sozinha, eu ia estar com ela. Mas eu super entendo, né? Depois eu entendi o porquê se diz não para as crianças, né? E é importante também entender, né? O que é que pode fazer, o que é que não pode fazer. Mas aquela experiência, eu diria que foi o que me provocou a ver que era possível fazer, porque eu vinha daquele contexto, daquele não, que eu consegui contornar a situação, aí depois daí foi só tentando outras coisas. Eu tentei vender pulseira, maquiagem na escola, aí deu errado, quebrei. Aí depois, não, que agora eu quero acertar. O que é que eu preciso saber? Eu preciso aprender sobre gestão, finanças. Aí eu fui tentar outras coisas que pudessem me ajudar a ter o conhecimento necessário para começar um negócio. Aí foi aí que eu comecei a descobrir os programas, que eu fui fazer um curso do ensino médio, que já tinha uma grade de formação empresarial, que eu fiz o técnico integrado em administração de empresas no Instituto Federal. E aí foi quando eu tive acesso a todas as oportunidades, startups, empreendedorismo. E aí começou ainda na minha adolescência, na minha pré-adolescência para adolescência. E como que foi a mudança de lá para cá, para São Paulo? Olha, outra inconsequência. Eu fui contratada em 2020 pela Bossa Nova Investimentos, pelo Rafael Ribeiro, lá na época, porque eu tinha ficado no top 3 heroína do ano, no ano anterior do Startup Awards. Nessa minha carreira com startups, comecei a empreender cedo, comecei a me envolver com comunidades empreendedoras, e aí eu ganhei destaque. Pela minha atuação com as comunidades, eu ganhei destaque nacional, e eu fui a mais jovem disparado. Eu tinha acho que 21 anos na época, 20, 21 anos, quando eu fui nomeada. E fiquei no top 3, e todo mundo que concorria comigo tinha, assim, décadas de vida a mais do que eu tinha, e de mercado, consequentemente, também.
E aí, aquela experiência me colocou no holofote onde várias empresas se interessaram. E aí, em 2020, eu nunca vou esquecer, dia 16 de março, recebi o convite, foi oficializado o convite para vir trabalhar em São Paulo, ser contratada pela Bossa. E aí, eu tinha que me mudar para São Paulo. Comprei a passagem de avião e aí foi o primeiro voo da pandemia, né? Lockdown total, meu voo ficou sendo remarcado. Só consegui me mudar dia 3 de julho de 2020 para morar na Avenida Paulista, ali no epicentro da pandemia. Para vocês verem, assim, que eu tava determinada a fazer um negócio. Falei assim, olha, vou tomar todas as precauções possíveis. E uma jovem saindo da casa dos pais, né? Coitada, minha mãe chorou uns 3 meses. Mas ela sabia, né? Que sempre foi o meu sonho. Eu acho que desde muito jovem eu sempre preparei minha mãe. Eu falei, mãe, quando eu fizer 18 eu vou sair de casa. Eu quero morar em São Paulo. Eu ainda tinha um sonho talvez de morar fora do país, em algum país. Mas para ter uma experiência de negócios internacionais. Eu sempre quis fazer isso. E aí quando eu me mudei aos 21, eu até tive que falar, mãe, tá vendo? Ainda te esperei 3 anos. Mas o contexto foi péssimo, que foi o da pandemia, né? Mas eu acho que me ajudou até a fazer um soft landing em São Paulo, porque como estava tudo parado, então não tive que aprender tudo de uma vez. Eu não sabia cuidar de nada dentro de uma casa, cozinhar, limpar, nada. Então, como eu fiquei muito tempo dentro de casa, eu pude aprender aos pouquinhos isso. Aí depois, quando voltou o trânsito de São Paulo, pude aprender a fazer tudo num certo nível ali, que se fosse tudo de uma vez, teria sido muito mais difícil, né? Então teve o ônus e teve o bônus também dessa experiência. E tem uma transformação de menina para mulher. Também. Essa jornada sua é muito similar com a minha. Contando aqui, mas eu, antes de casar, eu vim para São Paulo e minha mãe se recorda até hoje, eu saindo num golzinho preto, cheio de coisas, de mala e tudo pegando e vindo morar já com meu atual marido aqui em São Paulo, porque eu queria vivenciar, construir a primeira casa, já fazendo junto, que eu sabia que se ele viesse sem eu estar junto, eu iria estar morando na casa dele. Olha só a estratégia, né? Eu queria construir junto. Mas assim, essa veia empreendedora, ela vem com a gente, né? Desde novinha, desde a criança. Então, eu também tenho essa história um pouco desde nova, já começando a vender. Comecei a vender Avon, Natura, contém 1 grama e todo mundo para a família. E eu já tinha aquele senso de pegar o meu dinheirinho, olha, segura a onda, não vai gastar ele agora e reinvestir, e assim a gente ir conseguindo crescer e ter essa independência e essa autonomia. E eu falava com meus pais também. Eu falava, olha, assim que eu me formar, né, saí da empresa, e eu tive, assim, uma jornada muito privilegiada na minha primeira graduação, porque, né, tenho 2 graduações, mas na primeira que foi... Eu trabalhei 5 anos na Red Bull Brasil, no marketing da Red Bull, aí depois eu trabalhei em algumas agências, e aí até o momento que eu assumi gerência de uma concessionária, de um grupo de concessionária muito nova. Nossa, e aí eu fiquei 1 ano e meio, falei assim, gente, calma. Eu quero morar fora, eu quero ir para os Estados Unidos, quero fazer um intercâmbio, quero aprender inglês. Eu tô na luta até hoje, tá, gente? Vou te falar que até hoje eu tô na luta do inglês. É eterno, né? Porque se a gente não pratica... Gente nunca cara, é tá incrível. 100%. Nunca tá 100%. Eu falei que ainda bem que a geração nova agora, desde pequenininha, eles já estão lá firme e forte para criar essa memória mesmo. Que a gente vai pegando mais velho, mais adulto, aí e fica tem bem mais dificuldade. difícil. E aí eu fui para os Estados Unidos, fui fazer meu intercâmbio. Morei 4 meses em Nova York, em Manhattan, que era o que dava, né, financeiramente. Mas já vendi minha semijoia. Eu levei semijoia daqui do Brasil para vender lá. Menina. Foi sucesso. Foi sucesso. Foi sucesso. E eu era manicure, então assim... Uau, eu ia nas casas das brasileiras fazendo unha e já vendia a semijoia. Sim. Então assim, uma pulseirinha que eu pagava R$25 aqui, lá eu vendia... $50. Dólares. Então, já multiplica foi uma várias forma que fez multiplicar e foi ótimo, né? Paguei todo o meu curso, fiz toda a minha viagem. Meu namorado, na época, foi me buscar, porque senão eu não sei se eu voltaria. Era brincadeira, voltaria só por causa da família. Mas eu acho que eu ficaria mais um tempo, viu? E aí, nessa vai, né? Voltei com a semijoia, abri uma marca de semijoia. Eu tenho até hoje. Olha só. É um dos meus hobbies. E com revendedoras, já vendendo e etc. E é muito gostoso. Então, eu falo que se a gente for olhar na nossa jornada, desde novinha, a gente vem com essa carga, com esse DNA empreendedor. E a maioria das pessoas, quando eu paro para contar essa história, todo mundo sempre...
É verdade, mas quando eu tava na escola, eu fiz isso. A gente sempre, desde criança, tem esses sonhos ambiciosos, criativos, mas ao longo da vida é se ensinado o que dá dinheiro, o que não dá, o que é a profissão legal, o que não é. E aí você começa a podar os sonhos, né? Exato. Mas quando a gente começa a compartilhar essas histórias, todo mundo tem um caso de quando precisou levantar dinheiro para fazer algo que queria fazer e não tinha dinheiro. E conseguiu, e foi lá e fez. Então, acho que é como a gente volta a fomentar um pouquinho mais desse sentimento. Na mentoria que eu aplico, né, na clínica, na parte de propósito que eu trabalho com empreendedores. E empreendedoras executivas que querem, né, empreender com significado, quer buscar ainda alguma conexão, algo que vá fazer o coração pulsar, vamos dizer assim. Tem um método que a gente aplica, que eu aplico, que é justamente esse resgate da infância. Legal. É aquilo, você vai pegar um caderno e fazer um diário, desde a sua infância, de todas as suas conquistas e todos os seus desafios que você teve. É inacreditável que quando você vai pegar esse diário, você acha ali, você vai identificando os talentos, as aptidões, né? Já um pouco questões, às vezes, culturais, históricas, familiares, de empreendedorismo que já tinham ali e que foi moldando. E aquelas que também, como você mencionou, acabam podando a gente para esse não crescimento, né? Para esse não avanço ou nos limitando com base em crenças as crenças limitantes. Que acabam nos travando, né? E aí não permite com que a gente ande nessa corda bamba do empreendedorismo, a jornada empreendedora, sem ter a famosa resiliência. É isso, eu acho que associado, né, esse pensamento tem um outro problema que eu vejo, que eu sofri muito com isso, vejo muita gente sofrendo com isso, que é a famosa síndrome do impostor, ou síndrome da impostora, que as mulheres acabam sofrendo muito mais, né? E observando a minha própria narrativa, a minha própria história, eu levei isso pra terapia, levei isso pra o contexto de análise também. Porque, poxa, sempre que eu tô dando certo, aí vou lá e começo a me sabotar, começo a pensar, caramba, não sou boa o suficiente, mas e fulaninho que tem 10, 20 anos a mais de trajetória que eu, por que não ele? Por que você não convidou alguém que tem mais nome de mercado ao invés de mim, Nath? Aí eu começo a me questionar, né, o porquê eu tô nesses lugares. Só que aí quando eu paro pra pensar, tá, mas eu não cheguei até aqui, eu não era aquela pessoa lá atrás que não tinha dinheiro, não tinha quem indica da família, no sentido de não sou herdeira de ninguém pra poder estar sentando nessas mesas. Como que eu cheguei até aqui? E aí, hoje em dia, eu tento me apegar muito mais a esse pensamento infantil mesmo, de falar assim, olha, sou eu mesma e pronto, eu vou fazer sim porque eu quero e pronto. Porque eu vi que quando eu tava mais no fundo do poço, que era, poxa, tô nessa bad vibes, não tô conseguindo fazer nada. Eu fazia as pazes com os meus demônios, que era de aceitar, eu já sou pior em tudo mesmo, então eu vou ter que fazer, eu não tenho como sair disso, sou a pior, vou aceitar que eu sou a pior e vida que segue. Mas por que a gente não consegue fazer as pazes com os demônios quando a gente também tá no topo, né? Quando a gente tá sendo visada, quando a gente tá nesses lugares que a gente conquistou os lugares, porque a gente se duvida. Então é pensar, poxa, tô me duvidando. Ah, mas foda-se, vou lá e vou fazer, porque é com ou sem isso que eu vou conseguir fazer e vai dar certo. E isso é olhar o legado, né? Porque olhar para trás, olhar as nossas conquistas, nossas vitórias, os nossos erros, os nossos acertos, é a gente pegar todo esse legado, carregar ele e falar assim, cara, beleza, aprendi muito. E agora, daqui pra frente, o que eu vou levar de maior aprendizado, né? Com isso, e sem ficar projetando também o futuro demais, porque futuro a Deus pertence. Mas o que eu posso fazer hoje para ser mais realizada, né? Mais feliz e conectada com o meu propósito, com o que eu vim fazer e o que eu faço. Então, essa jornada é linda, maravilhosa, parabéns. E a sua também. É muito legal, né? Encontrar mulheres empreendedoras que compartilham um pouco desse sentimento. A gente vê tanto no palco aquela projeção do que foi feita para mostrar ao público, quando a gente consegue trocar, assim, com genuinidade mesmo, né? Sendo genuína, no como que foram os desafios. Eu acho isso muito importante, até para inspirar talvez outras mulheres que estão aqui assistindo, querendo ter um referencial. Eu acho que conhecer a sua história também foi bem rica pra gente. Ah, obrigada. E assim, é legal você trazendo esse ponto, que nos primeiros eventos da Confre, e até hoje acontecem alguns eventos que são assim, a gente não prioriza o crachá e colocando o nome da empresa. Justamente para as pessoas chegarem em um evento e uma se conhecerem a outra.
E durante esse percurso, durante o evento mesmo, eu pegava, via que uma pessoa tá sozinha, chegava, eu já, olha, me apresentava, fazia aquela conexão e fazia essa rodada, esse ecossistema. E você tem isso muito forte, essa conexão humana, essa conexão de valor, né? Esse relacionamento entre investidores e entre empreendedores. Então, você vem um pouco fazendo esta conexão através da comunidade, tornando a comunidade um grande ativo estratégico. Eu queria que você contasse um pouquinho também para a gente da plataforma. Claro. Né? Explicasse como que é. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo também para o pessoal acessar. Mas qual que é a proposta de valor que ela oferece para esse mercado que, né, tem como objetivo conectar, desburocratizar algo que é tão burocrático, que é investidores buscando teses de startups, né? E as startups, os empreendedores buscando o investidor certo. Porque a gente sabe que existe, é necessário ter a mão dupla. Empreendedoras buscarem investidores certos e investidores também buscarem a sua tese, enfim, em cima da sua tese, as startups certas. Como que foi esse desafio e esse insight de criar essa plataforma que dá esse match? A nossa estratégia enquanto empresa, né, ela surgiu muito da nossa bagagem individual de cada um dos sócios com o próprio ecossistema. É exatamente isso que você falou. A minha jornada empreendedora, ela se conectou muito por meio das comunidades. Sou eu ali tentando conhecer o caminho das pedras do empreendedorismo e chegando um mentor, às vezes mais sênior ou mais velha do que eu, me ajudando com os caminhos, e aí eu naturalmente aprendia e repassava para quem eu via que estava chegando agora. E aí muito sem essa questão da idade, né, sem apego à idade, mas muito pela posição de quanto tempo essa pessoa está no ecossistema, né? Então, eu cheguei ali no ecossistema muito com essa mentalidade aberta de aprender, de absorver, e sempre tive esse compromisso também de retribuir aquelas oportunidades que eu estava tendo. Saber circular pelas rodas e conseguir conectar as pessoas, eu vi como sendo algo muito estratégico para mim, enquanto profissional, porque no momento que eu recebi uma oportunidade, mas eu também devolvia algo em troca, eu naturalmente exercia o meu capital social ali, relacional, de conseguir agregar valor para outra pessoa. Então foi algo que eu sempre fui cultivando, a princípio, pelo propósito, e lá na frente, depois eu também vi isso como um ativo estratégico. Falei, caramba, é algo que eu sempre fiz pela minha paixão, mas que eu vejo que hoje isso aqui me ajudou a chegar tão longe. Então foi essa jornada ali que a gente foi fazendo ao longo do caminho. E naturalmente a gente ficou muito bom em fazer isso. A gente começou a fazer muitas conexões que viraram negócio, viraram investimentos, viraram aquisições, empresas foram compradas. Não só eu, como meu sócio Rafael Ribeiro, ele já vem também de uma jornada de mais de 20 anos no ecossistema de startups. Ele já empreendeu, vendeu empresa e teve à frente também de grandes organizações no ecossistema. Então, acho que juntando essas nossas experiências, a gente sempre teve esse anseio de como é que a gente consegue escalar e fazer mais. Porque dependia muito da Mona, do Rafa, tá principalmente viajando, porque a gente também já rodou o Brasil inteiro. Eu, particularmente, já dei umas 5 voltas pelo Brasil. Conheço cada estado ali, pelo menos umas 5 vezes. Então, 24 deles eu já estive e pelo menos mais de 4 a 5 vezes. Isso é cansativo. A gente tem um impacto, a gente gera uma ação naquela comunidade, mas é cansativo. E não é sustentável no longo prazo, né? A gente quer sempre ter esse contato mais próximo, mas a gente também percebe a necessidade de transformar o que era um serviço muito bem executado em operação presencial, transformar isso num serviço digital e automatizado. E agora, com a inteligência artificial, a gente viu N possibilidade de transformar esse serviço em plataforma. Então, a DealMatch, que é o nosso produto em plataforma para startups que estão captando investimento, ela veio de toda essa bagagem, todo o conhecimento dos deals, dos negócios que a gente já operacionalizou no offline, agora para o mundo digital, nesse ambiente de inteligência artificial. Perfeito. E como que é o processo
para startups cadastrar na plataforma? Eles entram lá em deallist.com.br. A gente tem um diagnóstico que começa gratuitamente para entender qual é o estágio de rodada, quanto que eles pretendem captar, para a gente entender o momento de negócio deles. E a gente já consegue retornar pelo menos 3 investidores que tenham fit com esse momento de negócio deles. E aí, depois que ele tá na jornada, ele entende, beleza, quero profissionalizar. Aí tem uma versão paga, que ele consegue ter acesso a todos os materiais que a gente oferece para estruturar uma captação de investimento. Tem as videoaulas, que a gente tem uma jornada inteira do Due Diligence University sobre como captar, pitch para investidores, jurídico e finanças para captação, que é para ajudar nessa bagagem educacional. E também temos ferramentas que são específicas para gerenciar essa jornada de captação, como, por exemplo, o Data Room, onde a gente consegue organizar todos os documentos da captação lá e ter um compartilhamento onde a gente sabe quando o investidor acessou, se ele baixou o documento, para ter o controle de visualizações. E um CRM para manter a gestão do relacionamento com o investidor sempre em dia. Saber quando eu preciso chamar ele para avançar na jornada, que documento, que dever de casa estou devendo para ele, tudo automatizado e integrado na plataforma. Isso é maravilhoso. Nossa, isso facilita demais. E tese, você tem alguma tese, assim, de investimento e até mesmo de conselho que você daria, assim, prático para quem está nos ouvindo? Porque a gente sai, às vezes, da fase inicial da idealização, que hoje, convenhamos, você consegue em uma semana já sair com um produto e menos disso. Então, hoje eu participo, né, de algumas iniciativas em bancas, apoiando como avaliadora também. E a gente vê, assim, eu que tô nisso há 15, 20 anos, eu vejo uma mudança absurda do que era construído. Vou dar um exemplo, um hackathon. Um hackathon que às vezes era um final de semana ou 24 horas, que rolava aquela... Tinha uma época que era febre de hackathon, né? E recentemente eu participei de um do final de semana. E era inacreditável o que vinha. Gente, já vinha empresa pronta. Já tinha a startup pronta, assim, literalmente a gente avaliava o time, né? A conexão com o time, as competências ali. A escalabilidade do produto, os ativos e a estruturação. Porque era uma fase inicial de idealização. Você tem algum momento que você poderia falar para o pessoal que está nos assistindo, assim, olha, quando você estiver nessa fase, é o momento de realmente olhar para capital e investimento? Eu acho que antes de responder especificamente sobre investimento, eu acho que vale até dar um passo atrás que conecta perfeitamente o que você falou, que é o momento que a gente está vivendo agora, que é exatamente do contexto de mercado. A inteligência artificial hoje entrega tudo pra gente. Então, o que uma empresa hoje ela precisa ter de característica para realmente ser atraente para o investidor ou para ter um potencial de se transformar em um negócio multimilionário, multibilionário, por que não? O contexto que a gente está vivendo, a inteligência artificial consegue cuspir muita coisa de produto pronta na mesa. Isso significa que não dá para a gente ter muitos diferenciais competitivos se a gente pensa com aquela mentalidade apenas de software. Então, o que eu identifico hoje que vai ser a grande mudar a virada de chave, o que eu identifico que vai ser a grande virada de chave mesmo, são aqueles empreendedores que são excelentes em ler contexto. Porque é algo que a inteligência artificial ainda vai demorar bastante para fazer, que é essa interpretação de gaps de mercado, porque vem muito de informações que às vezes a gente, na experiência do dia a dia, do contato com o cliente, de como a gente tem esse relacionamento, que a gente vai percebendo as nuances. E são coisas que a gente pode mudar em produto, que para quem não tá com essa mesma proximidade, às vezes não entende porque a gente implementou uma coisa, né? Então, eu acho que isso dá uma vantagem competitiva muito grande, que é começar um produto novo com esse direcionamento da leitura de contexto mais apurada, mais refinada. E o segundo ponto é investir em relacionamento com esses clientes. Porque uma coisa que o próprio CEO da OpenAI comentou é que
a inteligência artificial ainda não é capaz de fazer esse grande relacionamento com o cliente. Então, essa é a vantagem dos empreendedores. Quanto mais próximo, quanto mais envolvidos eles estiverem com o consumidor, com o público-alvo deles, mais difícil de barrar o negócio, de superar o negócio vai ser. Porque em termos de tecnologia, realmente, a não ser que você trabalhe com a Deep Tech, tá ficando difícil você ter um grande diferencial por conta desse contexto. E aí, quando a gente olha para o lado do investimento, qual que é o momento da jornada de você captar o recurso? Tem vários momentos da jornada empreendedora que você vai precisar trazer esse dinheiro. E aí tem o estágio inicial, quando você está com um MVP para ser desenvolvido e você quer investir em produto, ou o segundo momento, quando você quer começar a focar mais em tração e vendas. Sempre vai ser quando a sua empresa estiver caminhando e crescendo, e esse recurso vai vir para impulsionar o crescimento. Então, o dinheiro do investidor sempre vai estar atrelado a um momento de crescimento da empresa. Não é quitação de dívidas, não é para tirar da frente alguma burocracia operacional de contas do mês. É sempre focando em crescimento, visão e estratégia da empresa. Então, eu acho que a pergunta que a gente pode trabalhar e o contexto que é bacana para os empreendedores aqui é: o que eu consigo fazer no meu negócio que eu consiga pegar mais fatia de mercado, onde eu deixo de pensar na minha ferramenta não só como uma parte que ajuda um gestor do outro lado, se for um B2B, a resolver a parte de um problema, a ajudar ele como parte da operacionalização, e sim, como eu consigo capturar o valor inteiro do workflow dele, do problema inteiro dele. Porque o SaaS, ele pensa muito nessa perspectiva de eu vou dar a ferramenta, o gestor que se vira para resolver o problema dele. Agora não. Agora a gente está vendo nesse momento de mercado as empresas querendo que uma empresa nova que está surgindo, uma startup, resolva toda a cadeia do problema. Então, é olhar para o meu negócio e pensar para onde eu tenho que caminhar para eu agregar serviços que estão no estágio anterior ou posterior ao que eu entrego hoje, como é que eu consigo implementar a inteligência artificial para abocanhar e aprender ainda mais com a resolução desse processo para que eu possa melhorar o meu produto e entregar o resultado para o gestor. Não a ferramenta na mão dele, mas como é que eu entrego o resultado diretamente na mão do gestor. As empresas que tiverem o objetivo de captação voltado para expandir o seu negócio, que já está dando certo, mas que ele vai estar querendo capturar mais valor agregando outro serviço, que mostra a capacidade de operacionalizar com um time bom, que tem esse diferencial do olhar a mercado, do relacionamento com o cliente, muito mais do que as habilidades em tecnologia, eu vejo que esses vão ter a grande vantagem lá na frente. É interessante o que você está trazendo, porque na minha visão pessoal, Natália, o crescimento hoje de uma empresa, de uma startup, não depende mais do produto, da tecnologia, da competência técnica em si. Não depende. Antes, talvez sim. Hoje, o crescimento, na minha visão, está relacionado com o que você trouxe, que é essa relação, é essa conexão, é você construir dentro do seu mercado o seu ecossistema. Né? Eu acho que isso é um grande ativo. Eu falo que comunidade, nesse sentido, é a minha tese, dentro do que eu acredito, como estratégia, de fato, um ativo inegociável para as empresas. E que comunidade aumenta, sim, o valuation. Não é à toa que no SXSW esse ano, né, o tema falado foi comunidade. O ano passado foi saúde social, que está relacionado ao senso, a ter o senso de pertencimento, a saúde social nesse âmbito, né? Você pertencer, você fazer parte. Maslow já dizia que social está dentro da base da pirâmide básica de Maslow e que dali vem o pertencimento. Então, se dali tem um pertencimento e nós somos seres humanos e temos isso como uma necessidade primária e básica, isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia de negócio, isso é uma estratégia econômica, porque as pessoas estão adoecendo cada vez mais, né, mentalmente, por questões de isolamento, questão de solidão e etc. E a saúde social, ela vem em cima, trabalhando esse sentido. E dentro das empresas, a comunidade tem um grande potencial, que é transformar colaboradores em embaixadores, clientes em embaixadores, né? Sim. E assim você vai construindo
todo um ecossistema em cima de um propósito, em cima de um objetivo, em cima de uma intenção. E isso, por que é estratégia de negócio? A gente aumenta a gente diminui o custo de aquisição de cliente, a gente aumenta o engajamento, a gente aumenta vendas, cross-selling, upselling, enfim, N formatos. A gente traz inovação dentro do processo, porque você tendo uma comunidade onde você pode testar e validar o seu produto, ali, vale muito mais. Porque ao invés de ter as suas personas sintéticas, que é ok, ela faz isso muito bem. Ela pode fazer na fase da idealização de um produto. Mas é totalmente diferente de você realmente testar isso dentro de uma comunidade. Onde a comunidade vai ter uma diversidade de opiniões, enfim, dentro de vários critérios que vai se estabelecer para se testar aquele produto dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Então, trazendo essa vertente de comunidade como um ativo estratégico, comunidade como algo que aumenta o valuation, inclusive, da empresa e da startup, como está sendo o olhar dos investidores para esse tema que agora está cada vez mais sendo procurado, sendo falado, sendo mencionado dentro do mercado em geral. Então, na Filos mesmo, que é a consultoria em gestão de cultura organizacional, gestão e marketing de comunidade, que eu sou fundadora, lá é nítido. A gente cresceu 3, 4 vezes do ano passado para cá. Né? A gente vem nesse crescimento. Por quê? Porque o mercado está começando a entender que comunidade é um ativo estratégico. Comunidade é um ativo humano. Pertencimento é tudo, é necessidade básica. Então, no seu olhar, como que é essa relação, né, desse ativo com as teses aí vindas de investidores e até sua mesmo, Analisa, em cima dessa temática. Eu sei que você também tem muito conhecimento em comunidade. Eu compartilho muito da sua paixão por comunidades. Eu trabalhei como community manager durante um período, fui community leader em várias iniciativas. E quando eu comecei nessa carreira, eu vim para São Paulo como community manager, lá na Bossa Nova. Então, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com comunidades, eu lembro que primeiro todo mundo me perguntava, o que é isso? Trabalha com o quê? Faz o quê? E aí, Ou já se relacionava com a ação social, né? Achava que era voluntariado, não dava dinheiro, achava que era assistencialismo, sei lá. Que tem também. Que tem também. Né? Mas... E não é errado, não tem nada de ruim ou negativo nisso. Pelo contrário, é muito positivo. Mas no mundo dos negócios, não é simplesmente parecer legal para o cliente. E aí eu acho que nesse momento que a gente está vivendo do mercado, torna-se ainda mais estratégico. Porque a gente tem duas tendências que estão altíssimas no mundo da inovação. Justamente porque a IA está tomando toda a tecnologia, né? Que é o serviço como o software... Desculpa, o serviço ali sendo entregue para o cliente, não só o software. E uma outra camada é a estratégia de crescimento ligada à comunidade. Ou seja, quando a comunidade faz parte da sua estratégia de crescimento de negócio. Por quê? Se eu tenho hoje, imagina um cenário que uma IA pode cuspir 50 concorrentes da mesma solução num mesmo dia. Porque você vai lá no Lovable, no Cloud da vida, você dá um prompt, você gera uma ferramenta. Para uma empresa que está começando agora, você já começa com vários concorrentes no mercado. É muito fácil copiar. Mas o que é difícil copiar? O engajamento que foi construído pela sua marca. Porque você está em contato com o cliente que no mundo onde a maioria dos sistemas vão surgir e a gente nem vai saber quem é o dono, nem vai ter mais um atendente, você vai confiar em quem? Então, você vai ainda ter a necessidade humana de estar em contato com alguém, de você confiar, ter uma credibilidade da marca. Porque enquanto mais fácil fica você também cuspir um sistema, mais fácil fica você abrir um CNPJ e começar uma empresa do dia para a noite. E onde está a confiança, a credibilidade? Onde está a responsabilidade desse negócio? As pessoas vão confiar naquelas marcas que tiverem um relacionamento muito bem estabelecido, uma estratégia que mostre o porquê que aquela empresa existe, que ela não vai sumir amanhã. Porque, sim, virou commodity, está virando commodity, a gente ter a solução dos nossos problemas em plataforma, em sistema. Mas a gente ainda precisa da confiabilidade que esse sistema vai existir no dia seguinte,
seja com a mesma solução ou uma melhor, mas que atenda o meu problema. Então, a empresa que ela entendeu e ela estruturou essa estratégia de comunidade, ela vai construir mais essa reputação, ela vai construir mais autoridade naquele segmento, ela vai construir o que a gente chama ali dos seus próprios clientes num celeiro que só vai querer consumir mais e mais e mais coisas daquela marca. E quanto mais aquela marca vai agregando outros serviços, e ela já tem aquela audiência que já compra dela, mais ela vai dominando o mercado. Então a gente está vendo também muitos monopólios começando a serem desenhados agora, justamente porque em monopólios de operacionalização de problema, né? Não necessariamente do conceito que a gente conhece de mercado. Mas empresas dominando soluções de problema, uma cadeia inteira, justamente porque elas já têm audiência construída e elas querem dominar ainda mais o mercado e a tecnologia, enfim, tá fácil, a gente já passou desse ponto. Então, as empresas que conseguirem manter sua audiência, relacionar, agregar serviço, conseguir vender esses novos serviços para essa mesma audiência e continuar sua expansão, vai dominar a cadeia inteira daquele problema e não necessariamente só uma parte com a funcionalidade do desafio. E aí você captura mais valor, você entrega mais, você vende mais, sua empresa vai ter outra dimensão. Assim como pivotar também é mais fácil, né, Mona? Em cima, uma vez que você tem isso construído, você testar e já validar e pivotar a ideia e já construir algo novo é muito mais fácil, porque você ainda tem essa relação fiel, né, do seu ecossistema que você construiu, da comunidade fortalecida. Você trouxe um termo que é Software as a Service. Isso. Né? A gente brinca que tem o Communities as a Service. Sim. Apesar de ter o Communities as a Service, que é a comunidade a seu serviço, na Philos a gente fala que que nós somos uma community house. Isso significa levar a comunidade para dentro da sua empresa, construir isso como um valor estratégico, como um ativo, né? Absorvendo a cultura. Não é à toa que a gente trabalha sempre comunidade, conectando comunidade com a cultura. Porque a gente percebeu, junto da experiência, a confraria do empreendedor aqui, ela só é confra até hoje, já indo para 10 anos aí, porque se criou uma cultura. Porque eu não conseguiria ser 10 anos community manager. Né? Diogo e André também não. E é puxado. Tem uma hora que você pensa em desistir, e a gente pensa em desistir várias vezes. Mas há um elo mais forte que é a intenção, é o propósito, o impacto que a gente quer trazer, o impacto que a gente quer gerar e a paixão das pessoas que ali estão. Então, eu falo que dentro da confraria, ela só é confra porque nós temos os confrades e as confrades lá dentro, né? Que fazem esse bate-papo, essa roda, essa troca acontecer e girar e ser muito prazeroso. E quando a gente fala desse termo de Communities as a Service, ou Software as a Service, a gente já trouxe até um episódio aqui, viu, pessoal? Acho que é o episódio 3, que era o CMO as a Service. Um tema maravilhoso, vocês vão ver se Level as a Service. Foi super legal, um episódio maravilhoso, onde a gente também fala isso. As competências, as habilidades das pessoas a serviço das outras, né? Isso a gente faz em cima de uma troca genuína dentro da comunidade. Como que foi durante a sua vida você se relacionar com pessoas que de fato impactaram o seu crescimento? Que a gente acaba tendo no decorrer das trajetórias, conselheiros, mentores. Sim. Né? Tem outros também que às vezes vêm para dar feedbacks construtivos. Como que foi isso durante a sua jornada? Ter essas pessoas a serviço de Mona Lisa? Eu fui muito abençoada. Acho que durante toda a minha trajetória, eu pude contar com pessoas e comunidades incríveis. A maioria das pessoas que eu conheci foi por meio de comunidades ou pela minha atuação com comunidades. É muito difícil você conseguir um padrinho, uma madrinha, se você está crescendo sozinho. E eu acho que esse é um dos motivos porque as empresas também quebram mais rápido, porque elas estão tentando sozinhas. Imagina, você não é o dono da verdade, nem tem o conhecimento do mundo. Por mais que a tecnologia esteja aí, você precisa de alguém que já quebrou a cara, que tem os acessos, para ir lá pegar na tua mão e te ajudar a escrever a tua própria história. Então, durante a minha jornada com comunidades, eu tive lá acesso a pessoas que viram que eu estava tentando.
E eu acho que essa é a principal dica para quem está talvez buscando um mentor, uma mentora para sua jornada. Tentar genuinamente se conectar com as pessoas, ouvir e mostrar que você está disposta a retribuir para as próximas pessoas. E a humildade, A né, humildade. amor? De que tô aprendendo, tô no processo, te busco, gostaria muito do seu conselho, porque você já passou por isso, ou, né? Você pode ter algo além que vai me acrescentar na minha construção. Exato, porque as pessoas, elas não gostam de se sentir usadas, elas não gostam de se sentir vulneráveis, de compartilhar uma estratégia que acha que você vai copiar para tomar o negócio dela. Então, eu acho que você criar uma relação genuína com as pessoas, que é focada no CPF, não no CNPJ, eu acho que muito da minha essência, eu tentei construir realmente a relação com as pessoas. E eu verdadeiramente não me importo onde você trabalha, respeito muito, gosto, admiro sua jornada, mas eu não me importo com o que você faz, eu me importo com quem você é. Amanhã você pode estar trabalhando com outra coisa completamente diferente. Eu ainda vou querer me relacionar com você, porque não é uma relação transacional. Eu não estou pensando somente onde você está agora. E acho que aqui em São Paulo a gente acaba se perdendo muito num universo onde todo mundo está querendo agilizar o seu lado, a sua vida, né? Então eu diria que assim, lá no Rio Grande do Norte, em Natal, foi muito mais fácil, por exemplo, eu conseguir mentores do que é em São Paulo. Mas muito pelas essas características que eu tive, eu consegui sim achar essas pessoas na minha jornada. Foi difícil, mas não impossível. Eu citaria lá atrás algumas pessoas que me ajudaram muito. O Carlos von Sosten, que era do Sebrae Rio Grande do Norte, ele foi um dos primeiros quando eu comecei a empreender com startups, a abrir portas de oportunidades, me ensinar o traquejo social de você fazer uma conversa B2B. Ele foi essencial na minha jornada. Teve também o Júnior Santos, com o pessoal da Junior Achievement, que me ajudou no ensino médio. Teve a Rayane Nunes, com a primeira referência de liderança de comunidade lá no Jerimum Valley. Então, ela foi uma das primeiras que eu tive contato, que eu pude admirar e pensar, poxa, essa mulher tá à frente de uma comunidade que só tinha outras 3 mulheres, 60 homens. E ela mandava em tudo e todo mundo tinha medo dela. Eu falei, é assim que eu quero ser. Então, assim, ter uma referência importa. Eu aprendi muito com ela lá atrás. A Suziane Oliveira também, que ela e a Naya tinham um evento que era Code Girl, que era um evento para mulheres na programação, mandavam em tudo de tecnologia do estado. Uhum. Era muito legal. Acho que eu pude ser mentoradas por elas lá atrás que me impactaram. E nessa minha vinda para São Paulo, nessa minha carreira mais de Venture Capital nacional, eu tive a Natália Bertucci, que ela era do Sebrae Nacional, hoje está no Sebrae Rio Grande do Sul. Na época, ela conduzia os principais eventos de inovação do Brasil. O Rafael Ribeiro, que é quem me contratou na Boss e é meu sócio hoje na Geolist, ele que me ensinou muito sobre como navegar no mercado de São Paulo. E eu não poderia esquecer de citar o Yuri de Itaí. Ele foi um dos grandes mentores da minha consolidação de carreira no Venture Capital, que é um mercado muito restrito. É um mercado assim, onde as pessoas elas não fazem muita questão de te ajudar. Tá todo mundo pensando ali no transacional, porque é um mercado de capital, é um mercado onde as pessoas estão preocupadas sim com o retorno, e elas estão certas por isso, mas ter pessoas que estão dispostas a sentar, conversar, ensinar a nova geração de talentos também é muito importante. Então, eu sou muito grata ao Yuri por ter tido paciência, principalmente, em lidar comigo, em várias dúvidas que eu tinha, mandava mensagem para ele o dia inteiro. Então, acho que foram pessoas que eu sou muito grata até hoje. Ai, que bom. E, bom, o nosso tempo já está chegando nos fins. Ai, a gente sofre. E aí, eu queria que você trouxesse aquela mensagem final, conselhos, dicas, sugestões, referências, enfim, para quem está nos ouvindo, quem está aqui em busca, né, dessa jornada, seja de Venture Capital, na jornada de não crescer sozinho. É isso aí. Acho que a primeira dica seria se juntar com o Confraria do Empreendedor, entender quais são os eventos, quem são as pessoas, porque com a própria confraria eu pude ter acesso a pessoas incríveis. Logo quando eu cheguei em São Paulo, foi quando eu entrei em contato com muitas pessoas de comunidades. E aí foi quando o Diogo me colocou na confraria, me conectou com todo mundo, então me ajudou também a me estabelecer aqui em São Paulo, fazer contatos nas principais instituições, porque é um grupo nacional, né? E a maioria estava em São Paulo, coincidentemente. Então, eu consegui me conectar com a rede riquíssima de investidores, de empresários, de gente do mundo corporativo. Acho que comunidade, estar junto a comunidades, se voluntariar e crescer junto com as comunidades é o primeiro ponto. O segundo ponto
é investir em você e o que você tem para agregar ao mercado. Tem um conceito que eu falo bastante no mercado, que é o de valuation pessoal. Que assim como um negócio tem o seu valor no mercado, a pessoa também tem o seu valor no mercado. Tudo é percepção. Então, quanto você está se desenvolvendo e você está projetando no mercado, compartilhando suas métricas de sucesso do negócio, da sua carreira, o quanto que você aprende e você compartilha, o quanto de oportunidades que você acessa e você também permite que outras pessoas tenham acesso, tudo é uma troca. Então, o fato de você conseguir se vender e ajudar que outras pessoas também sejam compradas ajuda bastante a você conseguir circular nas rodas certas. E por fim, eu também deixaria clara a dica, vender o peixe, o meio seu. Se você também é uma empresa ou investidor que está querendo se conectar e desenvolver essa estratégia de comunidades no seu negócio, converse com a Nath, porque realmente é um ativo dessa próxima geração de negócio, ter uma comunidade desenvolvida, você ter essa estratégia no centro, se relacionar com as pessoas, vai se conecta com a Nath, porque não é só para vender o nosso peixe, é realidade. Você pode, não acredita em mim, vai pesquisar no mercado aí. E é na essência de se ajudar, né? Claro. De ter a troca. E na própria Diolist, a gente também tem esse propósito de desenvolver os negócios, conectar com as pessoas certas. Comunidade pra gente é um pilar muito importante. Sim. Então, na Diolist você vai aprender muita coisa de maneira gratuita e também vai ter acesso a ferramentas exclusivas, a troca com a nossa comunidade, que a gente vai ajudar a desmistificar todo esse universo do investimento e como o seu negócio vai conseguir conversar nessa nova linguagem da nova geração de negócios que estão surgindo aí. Então, essas são as minhas dicas. Se conectem com a gente nas redes sociais também. Eu tô no LinkedIn e no Instagram compartilhando conteúdo como Monalisa Medeiros. Show! Arrasou, pessoal! Obrigada por ficar aqui com a gente até no final. Mona, maravilhoso. Ai, vontade de ficar mais umas 2 horas, eu ficaria 3 o dia horas. inteiro aqui eu também. queria entrar em outros assuntos aqui, mas eu falei, não, deixa eu colocar o tampão, porque senão o Gabriel ali, ó, já tá olhando e ele já fala assim, Natália, já passou 1 minuto. Mas aqui, muito obrigada a vocês que ficaram aqui até o final assistindo, acompanhando a gente. Aqui abaixo está todas as referências da Mona e Nath também, no que você precisar. Um abraço. Obrigada.